Paz do Senhor, tudo bem, meu querido? Você que está aí estudando teologia, querendo crescer no conhecimento da palavra de Deus, que Deus te abençoe. Que bom estarmos aqui novamente, dando continuidade, né? Viu aí? Você já pode ter uma ideia, né? Tirar aí uma ideia de como estudar teologia. Não é fácil, de como a coisa é profunda, mas como é maravilhoso estudar teologia, como ela nos traz uma abertura no conhecimento, na mente especial. E nós vamos continuar, então, em mais uma aula, essa agora que é a aula de número 11. Vamos estar vendo aí agora teologia histórica. Nós já falamos na aula anterior sobre teologia sistemática, sobre teologia bíblica, agora nós vamos falar sobre teologia histórica. E diz aí o texto, a teologia histórica é o estudo do desenvolvimento e da história da doutrina cristã, como o próprio nome indica. Teologia histórica é o estudo do desenvolvimento e formação essencial da doutrina cristã ao longo da história da Igreja, do Novo Testamento. Então, história, teologia histórica é entrar na história e observar o que foi construído, o que foi desenvolvido, né? É ver a essência dessa doutrina, ver o que eles desenvolveram, porque nós temos já 2000 anos de história da igreja. Então, a teologia histórica é fazer uma investigação, diremos assim, na história e ver o que a igreja produziu. E diz aí, a teologia histórica também pode ser definida como o estudo de como os cristãos, em diferentes períodos históricos, compreenderam diferentes temas ou temas teológicos, como a natureza de Deus, a natureza de Jesus Cristo, a natureza e obra do Espírito Santo, a doutrina da salvação e etc. etc. Pagar aqui tema ou temas. O que acontece? Essas doutrinas aqui, a doutrina de Cristo, a natureza e obra do Espírito Santo, elas não foram assim aceitas rápido, e elas foram desenvolvidas no decorrer da história da própria igreja, que os estudiosos observando, lembra que nós dissemos qual é o papel das fontes da teologia, que é observar, que é olhar, que é buscar. Então, através de estudar a Bíblia, eles foram vendo quem era Jesus Cristo e chegaram à conclusão que Jesus Cristo lá, ele se manifestava como Deus. Viram o Espírito Santo também agindo como Deus. Viram o próprio Pai, que é Deus. Então, daí chega-se à conclusão que o Pai, ele se divide em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desenvolve a teologia chamada doutrina da Trindade. Mas como é feito isso? Quando nós olhamos hoje que nós já temos todas essas teologias já formuladas, mas a teologia histórica nos leva lá atrás para nós sabermos quais são os fundamentos, como essas teologias se desenvolveram, como elas chegaram até nós, né? Quais foram as fontes de pesquisa, quais foram os métodos que foram usados. O estudo da teologia histórica abrange assuntos como o desenvolvimento de credos e confissões, conselhos eclesiásticos e heresias que surgiram e foram eliminadas durante toda a história da igreja. Os teólogos, muitas vezes, dividem o estudo da teologia histórica em 4 períodos principais. Então, ou seja, olha aqui, o próprio estudioso já fazendo uma divisão da teologia histórica para facilitar a compreensão. Aí nós vamos ter o primeiro período, chamado patrístico, que vai do ano 100 ao ano 400. Esse período patrístico aqui também, você vai encontrar muitas vezes ele sendo chamado de período dos pais da igreja. Ou seja, são aqueles primeiros líderes que surgiram logo que morreram os apóstolos. Né? Logo depois que os apóstolos morreram, surgiram esses primeiros homens para cuidar da igreja. Esse período é chamado de patrístico, né? Ou os pais da igreja. Depois, esse período vai até 400, a partir do ano 400 surge esse período aqui chamado Idade Média, né? E o Renascimento, que começa
aqui nesse período também, é um período conhecido também como período de trevas, como um período onde a Igreja Católica dominava o conhecimento, né, e proibia tantas coisas, mas, ou seja, a teologia histórica vai nos levar a ter todo esse conhecimento, como a Igreja estava no período da Idade Média. Tá? Aí vem o terceiro período, chamado período da Reforma. Então, quando nós chegamos no período da Reforma, que é esse período aqui de 1500, né, os períodos da Reforma e pós-Reforma, que quando houve a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, então, ele resolve se insurgir contra os ensinos contraditórios da Bíblia Sagrada, e ele conhecia o grego, conhecia o hebraico, e ele resolve, então, fazer o seu protesto, e ele escreve 95 teses da Reforma contra a Igreja Católica, mas não contra a Igreja, contra os ensinos que eles estavam trazendo, ele dizendo que estava contra as Escrituras. Então, a partir desse momento, a Igreja Católica resolve não abrir mão dos ensinos que eles tinham e acontece a Reforma Protestante. Até esse momento, a Igreja ela era dominada pela Igreja Católica. O cristianismo, né, era dominado e liderado pela Igreja Católica. Apesar que sempre houve dentro da história estudiosos que discordavam da forma de interpretação que a Igreja Católica tinha, por várias doutrinas que eles criaram e não tiraram da Bíblia, ou então tiraram dos livros apócrifos, né? Nós vamos ver em bibliologia, que reza para os mortos, que é o purgatório, reza a Virgem Maria, a Ascensão de Maria. Então, essas doutrinas, os reformadores não encontraram base bíblica para ela. Então, aconteceu a chamada Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante foi quando, então, começou a surgir as igrejas cristãs separadas da Igreja Católica. E houve também, nesse período, a chamada pós-reforma. E a pós-reforma foi também o levantar da Igreja Católica com perseguição, com morte, com inquisição, com matar as pessoas, e a história está aí para mostrar esse horror que foi tudo isso, né, que vai de 1500 a 1750. E o quarto período é esse aqui, chamado período moderno, que vai de 1750 até os nossos dias, chamado período moderno da história. Então, como a igreja se comportou nesse período moderno? Como ela se comporta hoje em dia? Então, a teologia histórica, ela visa estudar tudo isso. E o estudante, o teólogo, o conhecedor da palavra de Deus, ele tem que estar ciente desses acontecimentos. Ok? Acontecimento da história. Por isso é chamada teologia histórica. Diz aqui, o objetivo da teologia histórica é compreender e descrever a origem histórica das principais doutrinas do cristianismo e traçar o desenvolvimento dessas doutrinas ao longo do tempo. Ela examina como as pessoas entenderam diferentes doutrinas ao longo da história e tenta entender o seu desenvolvimento, reconhecendo como as mudanças dentro da igreja têm afetado diferentes doutrinas para melhor ou para pior. Esse é o papel da teologia histórica, fazer esta investigação. Né? Por exemplo, muitas formas de liturgias que nós temos hoje, elas não eram aceitas antigamente. Antigamente, não aceitavam bateria dentro das igrejas, tem igreja até hoje que proíbe isso. Antigamente, não aceitavam quem fosse cristão jogar futebol ou praticar esporte, não podia ver televisão. Isso tudo é teologia histórica. Nós percebemos essa mudança. Agora, por que algo que a teologia histórica observa, que algo que era dito dentro das igrejas, que era pecado e hoje não é? Ah, porque deixou de ser? Não, é porque nunca foi. É porque praticar esporte, é porque a pessoa tem uma televisão? Nunca foi. Porque o pecado ele não está nos objetos, ele está dentro da pessoa. Né? Então, não é que as pessoas deixaram de fazer isso, é porque exatamente o conhecimento teológico chegou, o conhecimento bíblico chegou, as pessoas examinaram mais a Bíblia, tiveram mais conhecimento e tiveram mais luzes na revelação de Deus. E então abandonaram muitas coisas que eram
o que a Bíblia chama de criancice, né? Que Paulo diz que quando era criança, agia como criança, mas quando se tornou adulto, passou a agir como adulto. Assim é o conhecimento. Quando ele chega até nós, ele nos traz maturidade. E nós vamos reconhecer coisas que são irrelevantes, são coisas que são da esfera particular de cada pessoa, mas e que Deus deixa a liberdade, né, para que cada um siga da forma que ele quer. Aí diz que a teologia histórica e a história da igreja são duas matérias diferentes, porém estreitamente relacionadas e importantes. Seria difícil, se não impossível, compreender a história da igreja sem também compreender a história da doutrina, que muitas vezes levava a diferentes divisões e movimentos dentro da história da igreja. Compreender a história da teologia e doutrina nos ajuda a compreender a história do cristianismo, desde o primeiro século, e por que existem tantas denominações. Então, ou seja, tantas perguntas que nós temos, lembra que lá no passado, lá no início desse curso, melhor dizendo, nós dissemos que a teologia existe para dar resposta? Está aí também. Hoje, por que existem tantas denominações? Por que as igrejas se dividem tanto? Se você fizer um estudo da história da teologia, ou da propriamente até mesmo da história da igreja, você vai encontrar os porquês. Você vai ter resposta. A teologia vai dar resposta para isso. E quando a gente passa a saber, a ter as respostas, nós vamos saber o porquê disso. E então nós vamos sossegar a mente. A base para estudar a teologia histórica é encontrada no livro de Atos. Lucas registra o início da igreja cristã, enquanto continua em direção ao seu objetivo de relatar todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos dos Apóstolos, ele é considerado livro histórico. Ele é livro de história, melhor dizendo, é um livro da história do começo da igreja, como a igreja começou lá na igreja primitiva. Então, o livro dos Apóstolos é história. Lá está contando, relatando como as igrejas agiam. Lá você não vai encontrar mandamentos de Deus, você não vai encontrar ordenanças de Deus, pelo menos diretamente. Por quê? Porque o papel do livro de história é narrar a história, é uma narrativa. A obra de Cristo não terminou com o capítulo final de Atos. Na verdade, Cristo está trabalhando até hoje em sua igreja, e isso pode ser visto através do estudo da teologia histórica e a história da igreja, ambas as quais nos ajudam a entender como as doutrinas bíblicas essenciais para a fé cristã foram reconhecidas e proclamadas em toda a história da igreja. Paulo advertiu os anciãos de Éfeso, em Atos 20, 29 e 30, para esperar lobos vorazes que ensinariam falsas doutrinas. É através do estudo da teologia histórica que vemos quão verdadeira a advertência de Paulo acabou sendo. À medida que entendemos como as doutrinas essenciais da fé cristã foram atacadas e defendidas ao longo dos quase 2000 anos da história da igreja. Então, quando nós fazemos esta leitura da história, nós vamos compreender muita coisa. Então está aí os livros de teologia histórica, está aí, nós vamos ter história da igreja, né, livros de história da igreja. Tudo isso é uma área da teologia, chamada teologia histórica. Como qualquer área da teologia, a teologia histórica também é usada por estudiosos liberais e não cristãos, para pôr em dúvida ou atacar as doutrinas essenciais da fé cristã. Eles acusam a Bíblia de ser uma invenção humana, em vez do que realmente é a verdade bíblica divinamente revelada. Um exemplo disso é a discussão da natureza trinitária de Deus. O teólogo histórico irá estudar e traçar o desenvolvimento dessa doutrina ao longo da história da igreja, sabendo que esta verdade é claramente revelada nas Escrituras. Aqui, para nós, eu não vou ficar lendo tudo essa parte aqui, porque é grande, ela está aí para você ler e saber o que é teologia histórica, como ela se desenvolveu, como surgiam os ataques, como surgiam as defesas, como todas essas pessoas faziam para poder fazer com que a igreja fosse relevante, fazer com que a igreja, para provar que a igreja era verdade,
Quantas outras pessoas vinham, então atacavam a igreja, acabavam, o Papa Leão X, por exemplo, mandou queimar todos os livros, todas as Bíblias. Depois Hitler tentou mandar destruir tudo, e vários outros na história, né? Pessoas como o Papa mandou matar estudiosos que queriam estudar, que queriam trazer conhecimento, foram mandados ser decapitados. Então a teologia histórica mostra tudo isso para nós. Né? Mostra como, por exemplo, o período da Inquisição, a igreja, em nome de Deus, matou pessoas, destruiu, acabou, como as igrejas se dividiram, depois como também a igreja se espalhou, como a igreja... tudo é um ser humano batendo cabeça, sem saber para onde vai, né? Se ele não tem um bom conhecimento. Por que hoje nós não vemos tantas guerras como era antes, religiosas? Porque o ser humano cresceu, o conhecimento foi desenvolvido. E nós chegamos, então, como eu já disse, nós estamos num patamar mais elevado de entendimento. Graças a tudo isso que há 2000 anos de história da igreja nos ensinou, com preço muitas vezes de sangue de muitos deles pela história. Ok? Paramos por aqui, voltamos então na próxima aula. Fique com Deus, Deus te abençoa, em nome de Jesus.